Ouvintes da Rádio Alto Minho, sejam bem-vindos a mais uma edição do Momento de Inspiração nesta semana de novembro, com a Maria do Céu e comigo o Fernando Serrão, aqui na antena da Rádio Alto Minho. Já sabe que este programa vai para o ar às segundas-feiras, depois das 22 horas, no FM. Pode também depois assistir ao programa com imagem nas redes sociais da Rádio Alto Minho e também na página da rádio. Persista em buscar. Hoje vamos falar de autodeterminação, de perseverança. É o tema para esta semana, que vem um bocadinho, Maria do Céu, na sequência daquilo que falámos nas duas últimas semanas. E vem também um bocadinho na sequência, lá ouvintes, obrigada por estarem aí. E vem também um bocadinho na sequência daquilo que aconteceu na Fórmula 1 do México, em que o Lewis Hamilton ficou em segundo lugar. Pois já acabou, já era. Não é? E não é questão de ficar em segundo lugar. Já são 19 pontos de desvantagem para o Max Verstappen. Mas aquilo que me cortou mais o coração, e eu acho que ele fez uma volta extraordinária, ele conseguiu ficar em segundo quando o Pérez estava mesmo a tentar alcançá-lo e estava a poucos segundos, a um segundo. Mas ele disse uma coisa interessante no fim, que foi: hoje não havia nada a fazer, que aquele carro estava muito rápido. Não é? Estava. Pronto. Mas ele disse uma coisa para a equipe que a mim em particular me emocionou, que foi: às vezes sermos o nosso melhor e fazermos o nosso melhor não é o suficiente. E isto... Porque há terceiros, não é? Sim, porque há muitas coisas envolvidas. Isto fez coisas que não dominamos, como já falámos aqui muitas vezes. Completamente. E isto fez-me lembrar em coisas que eu acho que é importante falarmos aqui no programa. Porque muitas vezes a nossa vida, nós esforçamos-nos, nós fazemos as coisas e não conseguimos chegar lá. Daí a perseverança, não é? Daí a perseverança, a persistência, a continuidade e dia sim, dia não, acreditarmos. Mas é muito difícil. Hoje em dia nós encontramos a força quando nós, de forma continuada, tentamos ser o nosso melhor, fazemos o nosso melhor e as coisas não correm bem. E eu acho que nós devemos cada vez mais estudar, procurar informação, procurar ajuda para realmente nunca desistirmos e para ensinarmos aos nossos filhos ou a outras pessoas que estão numa atitude de descrédito e de falta de motivação, de os ajudarmos realmente a não atirar a toalha ao chão, porque muitas vezes é o que apetece, porque o que é que nós podemos fazer mais do que aquilo que já fizemos até agora? E realmente, queridos ouvintes, é ter um bocado a mentalidade de um campeão. Lewis Hamilton é um campeão, pode não vencer este ano, mas é nunca desistir, de sabermos que a vida que está à nossa frente não tem a possibilidade de voltarmos atrás ou de sermos diferentes. Às vezes pode acontecer uma reviravolta, não é? Sim, há sempre uma reviravolta. Aqui não me parece. E eu acho que, e nós deparamos com isso todos os dias, é com os nossos filhos, é com amigos, é com familiares, em que todos os dias aparecem estas questões: mas eu fiz e não consegui, eu esforcei-me, mas não deu. E hoje em dia, queridos ouvintes, aquilo que não falta à nossa volta são uns clichês fantásticos, que muitas vezes de filósofos, de escritores, de pensadores, de gurus, fantásticos, mas que realmente deixam de ter valor pela forma superficial que nós usamos todos os dias. E hoje queremos dar duas voltas atrás e dizer como é que não se desiste. E hoje é para o ajudarmos e a tentar mostrar-lhe como é que nós não atiramos a toalha ao chão, como é que nós amanhã continuamos a tentar ser e fazer o nosso melhor e tentarmos ser excelentes. Sabem porquê? Porque eu acredito que de alguma forma, algum dia, isso vale a pena. E não é questão do sucesso agora ou de alguma coisa nós conseguirmos agora. Eu sei que muitas vezes é muito importante termos um feedback positivo no momento, mas muitas vezes temos que acreditar que estamos a pavimentar o nosso caminho e mais tarde ou mais cedo esse caminho vai nos dar a algum lado que faz sentido para nós. Passa também por acreditar nos nossos sonhos. E acreditar. E por isso, queridos ouvintes, aquilo que nós lhe vamos dizer é que, de alguma forma, e é um bocado aquela questão, não desista de ser o seu melhor. Pode ser a sociedade, pode ser o mundo, pode ser você mesmo na sua própria vida, acreditar que realmente não faz sentido ser assim, mas eu peço-lhe que não desista de ser, porque de alguma forma todo o seu caminho vai dar a algum lado. E muitas vezes nós temos que dar tempo
às situações. Eu sei que, querido ouvinte, pode estar a dizer, tempo, mas isso é o que eu tenho feito, o que eu tenho feito mais. E aquilo que eu digo é, nunca desista de ser quem é, nunca desista dos seus princípios nem dos seus valores. Mas às vezes duvidamos de nós mesmos, não é? Nós, neste caminho, aquilo que fazemos muitas vezes é duvidar do nosso valor, duvidar da nossa capacidade, duvidar da nossa missão, duvidar da nossa própria vida. E eu acho que estas dúvidas acabam por ser um cancro, porque nos tiram a felicidade, tiram-nos o bem-estar, tiram-nos a saúde, tiram-nos a capacidade de fazer alguma coisa, tiram-nos a capacidade de usufruir da vida como ela é. E muitas vezes, queridos ouvintes, o que é importante nestes momentos de descrédito é pensar que muitas pessoas com muitas dificuldades chegaram a um ponto. E nestas questões, aquilo que eu digo muitas vezes é importante ver obras ou pessoas, personalidades importantes e ler um bocadinho a biografia deles, porque normalmente as pessoas são mesmo sinceras e transparentes quando escrevem e contam como é que ultrapassaram os momentos menos bons, e é importante nós termos como referência pessoas para saber como é que eles deram a volta. Nós temos o Steve Jobs, que foi um gênio e continuará a ser um gênio de uma marca intemporal, que é a Apple, e ele teve momentos muito maus, desde ficar sem a empresa que ele próprio criou. Por isso nós temos que, muitas vezes, na altura em que nós pensamos que fizemos tudo e que esse tudo não é suficiente, nós temos que pensar que amanhã é outro dia para continuarmos a fazer e que, de alguma forma, em algum tempo, essas coisas vão funcionar. Não é desistir, é continuar, é persistir, mesmo que isso seja muito difícil e nós chegamos à conclusão que realmente não vale a pena. Isto é daquelas ideias que nós devemos manter na nossa cabeça. Depois, aquela ideia que eu também gostava que vocês ficassem de forma alicerçada dentro de vocês, é a questão de ser suficiente. O Lewis disse, não foi suficiente. Hoje sermos excelentes e sermos bons não foi suficiente. E nós temos que perceber esta ideia de ser suficiente, porque nós temos a ideia triste de que não bastamos, de que em nós falta sempre alguma coisa. E muitas vezes, queridos ouvintes, aquilo que eu digo muitas vezes é que, eventualmente, nesta corrida de tentarmos ser sempre bons e tentarmos ser o melhor que conseguimos ser, nós não estamos a ser honestos connosco próprios e acabamos por sentir que não somos suficientes, ou que não basta aquilo que nós fazemos. E então, para nos recuperarmos a nós mesmos, então dê 2 passos atrás e recupere-se a si mesmo, recupere a sua autoestima, a autoconfiança, recupere a sua vida. E a sua vida é importante. E como é que você faz isso no momento de descrença? É alimentar-se, é tentar beber mais água, é tentar dormir, é tentar fazer uma visita ao seu médico, fazer umas análises. Porquê? Porque sem saúde nós não temos capacidade nem discernimento para pensar noutras coisas. É fazer tudo aquilo que falámos nos últimos programas. Não é? É investir um bocadinho em si mesmo, é investir um bocadinho na vida e dar valor à vida. Porque nós só damos valor à vida quando temos alguma fatalidade. E esta questão de ser suficiente é de você dar 2 passos atrás e investir na sua própria saúde, e investir, porque você, com força anímica, você consegue dar 2 passos, 5 passos e consegue enfrentar o mundo exatamente como é. Porquê? Porque nós somos seres especiais e não devemos permitir nunca dar o nosso poder e o nosso exagerado valor a outros ou outras situações. E por isso é aquela ideia que o Max Verstappen foi ótimo e é super talentoso, mas é um miúdo. E não quer dizer que o Lewis deixe de ser um super campeão. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver que nós eventualmente temos que repensar estratégias e em termos de equipa para conseguir ultrapassar e para conseguir superar
as nossas e as expectativas das pessoas que estão ao nosso lado. Se bem que tem que se dizer, neste caso da Fórmula 1, que é aquilo que estamos aqui a falar como exemplo, não depende só do Lewis Hamilton, tem no Max Verstappen, mas depende da equipa toda e até do carro. Exato. O que é certo é que, de facto, em determinado momento, pelas palavras do Hamilton, a coisa pode não ter corrido assim tão bem. Houve ali umas falhas de concentração em algumas corridas e que permitiu, nomeadamente nesta última, no México, não é? Exatamente. E que o Max Verstappen aproveitou muito bem. Muito bem. Mas outro aspecto que é importante e que tem a ver com aquilo que o Fernando está a dizer é que nós estamos muito habituados a lamber as feridas, isolados, escondidos e ter vergonha de algumas coisas. E eu acho que o melhor passo que nós podemos dar é assumir com frontalidade as nossas fraquezas, os nossos insucessos, as nossas quedas, assumir e não ter vergonha disso. Porquê? Porque nós pensamos que a sociedade que nos castiga ou que a sociedade que nos coloca rótulos, mas não, nós é que colocamos em nós próprios. E nesta questão da vida e de não desistir e de como se faz, a primeira coisa é pedir ajuda, não ter vergonha de pedir ajuda e de pensarmos que nós sozinhos somos muito pouquinhos, mas se estivermos reunidos com mais pessoas, com amigos, com terapeutas, seja com quem for, nós somos imbatíveis. E com um insucesso, com uma aprendizagem, pode virar um sucesso, não é? Mesmo, mas nós precisamos de ajuda. Nós deveríamos deixar de pensar que nós sozinhos que somos capazes. Não, nós temos que começar a pensar que é muito importante nós termos ajuda, é muito importante nós termos... trabalho de equipa que falávamos a propósito do Lewis Hamilton. Não? Exato, para o trabalho de equipa, porque é tão importante em termos de valor, em termos de ajuda, em termos de capacidade, em termos de ultrapassar, que realmente, quando nós estamos com mais pessoas... Aqui a motivação é partilhada, não é? No caso da equipa, não vale a pena o piloto estar super motivado quando a equipa por trás não está nem por isso, não é? Sim, e portanto, por cima quando se vai à pit e se aqueles senhores se demoram décimas ou milésimas de segundo a mudar a opinião, é a concentração máxima, não é? É a concentração máxima. Mas isto é a vantagem de não se estar sozinho. Eu falo muito por mim, é que durante muito tempo uma pessoa... não é? Ficam muito sozinha a pensar como é que se consegue resolver as coisas e não, nós temos realmente que estar cada vez mais ligados, integrados em grupos, na sociedade, na comunidade, porque é assim que nós conseguimos realmente derrotar os nossos demónios, porque o problema da nossa vida são os demónios e é o poder que nós damos em termos de derrotar. E depois, queridos ouvintes, tem a ver aquela questão da vida. Nós não prestigiamos nem dignificamos a vida até que aconteça alguma coisa e nós pensamos tínhamos uma vida fantástica. Não faça isso, querido ouvinte. Nada nem ninguém é suficiente para você retirar o valor da sua própria vida, retirar o bem-estar e a felicidade. Há coisas que doem, há coisas que são difíceis de ultrapassar. Peça ajuda. Nós sozinhos somos muito fracos, mas nós acompanhados tornamos mais fortes. E veja a questão de uma equipa de Fórmula 1, é claro que nós estamos a falar muito nisso, mas é verdade. Um campeão não é um campeão sozinho, um campeão é campeão e uma equipa que está por trás, muita gente, 100, 200, 300 pessoas, que está atrás de um campeão. Até que depois ele depende também de informações ao longo da corrida. Para quem não sabe, eles recebem informações das boxes, não é? Onde estão as equipas, e eles recebem informações ao longo da corrida, porque eles não têm uma panorâmica total do circuito. Sim, portanto, e todo o trabalho que se faz antes, todo o trabalho em termos do carro, em termos também de... Sim, parte técnica. Sim, e a parte psicológica que toda a gente tem, desde psicólogos e que ajudam, porque realmente é um desporto de Mas antes da equipa Maria do Céu, temos também que calar aquela voz que está no nosso interior que diz, você não vai conseguir. Não é? Que não consegue. Começa por aí, calar as vozes interiores negativas, não é? Isto assim, é um programa que me diz muito, porque nós, para fazermos alguma coisa, nós temos que lidar com o nosso eu negativo, que não nos ajuda nada. E a primeira coisa que ele diz é: tu não consegues. Há aquelas pessoas que são felizardas, que dizem: tu consegues, tu vais. E eu cada vez admiro mais essas pessoas.
mas nós temos que calar a nossa aquela voz que nos diz: epá, não faças porque não vai acontecer. O inimigo de nós próprios, não é? Que somos nós. Somos os nossos próprios inimigos. Mas aquilo que nós dizemos muitas vezes no programa: você, por favor, não cale de forma com ditadura, não é? De uma forma ditatorial agressiva e agressiva esta voz. Você conquista essa sua voz, você fala com essa voz, você convença a sua voz que você é capaz, que você tem potencial e que você existe aqui e que os seus sonhos estão ao seu alcance, e com toda a ajuda e com todo o seu empenho e com toda a sua dedicação você chega lá. E esta voz, se nós entendemos esta voz como uma criação nossa, porque foi uma criação nossa, com a nossa história, com os nossos dramas, com todo o lixo e toda a toxicidade que nós lhe demos e todo o poder que nós demos, você consegue que seja uma voz menos complicada e mais difícil de lidar, porque realmente é algo que nos acompanha 24 horas por dia. Por isso, nós temos que equilibrar e saber realmente acalmar esta voz. E acalmar esta voz também significa uma das coisas mais extraordinárias, que é a forma das nossas preocupações. E muitas vezes nós preocupamos-nos com aquilo que aconteceu, com aquilo que vai acontecer amanhã, mas esquecemos-nos do nosso momento presente. Esquecemos do agora. E o que é que está ao seu alcance fazer agora para que o erro do passado não seja interfira, passado, não interfira, e que aprenda com ele, e como é que você pode evitar que o erro volte a acontecer no futuro. Mas realmente nós pensamos muito no futuro, isso é verdade, nós não pensamos muito no presente, estamos sempre a pensar no amanhã. Sempre. Né? E às vezes estamos a pensar no amanhã sem esquecer o passado, não é isso? Sim, mas também nos esquecemos completamente da força que tem o momento presente, e que de repente nós damos-nos conta que estamos em casa e nem percebemos o trajeto que fizemos até chegar a casa. E isto significa que você, querido ouvinte, tem que dar mais força e tem que dar mais energia àquilo que você está a fazer no momento. Não quer, se está triste, acho que deve chorar, mas eu acho que chega um momento em que chega, e que pensar, e daí que é preciso às vezes, muitas vezes ter, eu acho que a maior parte das vezes, acho que devemos ter mesmo ajuda para perceber qual é o passo que vai dar daqui a 5 minutos. Mas é um momento, não vale a pena pensar o que vai acontecer amanhã, e é importante percebermos as histórias passadas e os erros e as coisas que correram mal. O problema também, queridos ouvintes, está muitas vezes em perceber se aquilo que aconteceu é um erro. Porque se você acha que não é um erro, que você não falhou e que está acima de qualquer coisa, jamais vai aprender a lição e os ciclos vão se repetir, não é? Porque às vezes nós culpamos tanto os outros da nossa própria vida, das nossas próprias frustrações, que achamos que nós é que somos desgraçadinhos, e o que é que acontece? Acontece que você não aprende, não sabe como é que você vai lidar com as situações semelhantes a outras para encarar isso de uma forma melhor. Muitas vezes temos que apelar à força que temos dentro de nós e que desconhecemos, não é? Claro, mas acima de tudo, além da força, porque nós temos que descobrir essa força, e essa força dentro de nós encontramos-la com ajuda das pessoas, com ajuda de terapeutas, com ajuda de alguém que nós possamos falar à vontade e que possamos assumir ou estas vozes ou estas coisas, porque nós damos muito valor e damos muito poder aos outros, mas nós retiramos esse valor a nós próprios. Aí, quando quando nos acontece contrariedades, nós realmente pensamos: afinal não sou tão bem, ou afinal não correu tão bem. E nós, em vez de pensarmos no mal que isso nos causa neste momento, e até a vergonha de alguns fracassos e de alguns insucessos, é perceber que está ao nosso alcance amanhã fazer um bocadinho melhor e esforçarmos um bocadinho mais, porque há alguma coisa que nós podemos ter feito melhor e não fizemos. Uma das coisas é mesmo falar com as pessoas para que o passado ou aquilo que você quer fazer no futuro não tenha impacto e você faça o melhor todos os dias, porque vivemos tanto no passado e projetamos a nossa vida tanto para o futuro que o momento presente acaba por
não ter fundamento, porque... E além de mais temos que saber contemporizar, ou seja, dar um passo cada vez, não é? Não tentar fazer tudo à pressa, né? Também. Os pequenos passos, imagino que é preciso estudar, imagino que é preciso e correu mal, o que é que nós podemos fazer? Estudar um bocadinho mais. Quando nós não conseguimos estudar, porque alguma coisa é difícil, nós devemos pedir ajuda. Desde professores, desde os pais, nós temos que nos socorrer de todas as pessoas que estão à nossa volta, que nos ajudem todos os dias a conseguir ultrapassar as nossas dificuldades, porque é muito fácil nós acreditarmos que não somos capazes, que não vamos conseguir. E então, amanhã, porque estou triste, amanhã porque hoje correu mal, e então amanhã porque estou deprimido, e porque amanhã vai ser a repetição do ontem. Queridos ouvintes, nós temos que cortar um bocadinho essa má onda e esses maus pensamentos e essa má voz que nós temos sempre dentro de nós quando temos contrariedades, quando nos acontecem fracassos, insucessos e quando erramos. E uma das primeiras coisas mais fantásticas e que eu estou sempre a dizer é assumir uma falha, um erro, um fracasso, um insucesso. Porquê? Quando nós assumimos, não há voz interior que nos deita abaixo e depois é só levantar. Também não se esqueçam quando as coisas correm mal, eu acho que chega um ponto que não podem correr pior. Por isso é com pequenos passos que nós vamos conseguindo conquistar o nosso lugar, a nossa posição, a nossa autoestima, o nosso autovalor e a nossa autoconfiança. Porque estas coisas vão-se acumulando dentro de nós como um programa negativo de incapacidade, de falta de talentos e de habilidades. Mas Maria Sol, acha que esta persistência em buscar, que é no fundo o tema do programa de hoje, e antes de caminharmos para o final porque o tempo está-se a esgotar, acha que esta metodologia, podemos dizer assim, deverá ser ensinada, por exemplo, já às crianças e aos adolescentes, uma vez que vemos já em idades muito novas, crianças com muitas dificuldades na persistência e muitas vezes já com características de desistência de alguns objetivos, ainda que muito novas? Eu acho que nós estamos numa atitude muito pedagógica, é verdade, e peço desculpa se vocês, que os ouvintes, não gostam, mas é mesmo pedagógica, porque eu acho que nós que devemos ser educadores para nós próprios e para as pessoas que estão ao nosso lado. E ninguém ensina às crianças a ser persistentes. Nós usamos os clichês do Eckhart Tolle, do Nietzsche, daquilo que quiserem, mas nós não dizemos aos meninos ou às meninas ou aos nossos amigos que estão mal como é que se faz isso. O que é que interessa dizer amanhã é outro dia se a pessoa está mal? Como é que interesse tem dizer à pessoa fecha-se uma porta mas abre-se uma janela? Como é que se abre uma janela se a pessoa está mal e se a pessoa não acredita nela própria que consegue? Uma das coisas que eu acho que nós mais deveríamos fazer é calar um bocadinho, ouvir mais e deixar de usar os clichês e irmos ao Google. Porquê? Se nós formos ao Google e se pusermos como é que podemos ajudar alguém, como é que alguém pode não desistir, vão aparecer imensos links e imensas ajudas, porque é verdade. E nós devemos socorrer-nos realmente dessa informação que temos a nosso dispor e se temos um acesso tão fácil à internet e neste caso. Mas a ideia de que nós devemos ajudar os nossos meninos, os nossos adolescentes e os jovens é que a vida, tal qual como nós a conhecemos, é de altos e baixos. Tem o dia, a noite, tem as estações do ano. E nós podemos até não gostar do inverno, mas ele existe. Então o que é que devemos de fazer? Então vamos aceitar aquilo que existe e vamos todos os dias reunir de informação e de força. E essa força vem de onde? Vem da conversa que nós temos com os nossos pais, com os nossos professores, com os nossos amigos, para quê? Para descobrirmos realmente quem somos, a nossa força, a nossa coragem e saber que neste caminho que é a vida, nós não estamos sozinhos e se nos reunirmos e se tivermos uma equipa à nossa volta, nós vamos ter maior capacidade
maior força e maior coragem para seguir em frente. Porque, e às vezes fundo, o exemplo em casa também é importante. Se as crianças se apercebem, as crianças e os adolescentes, que é mais até na adolescência que isso se verifica, se eles percebem que de facto há ali uma forma titubeante de olhar para as coisas, não é? E os pais passam muito essa mensagem, não é? Da desistência, da não persistência, da não perseverança. Isso é uma coisa que se assimila muito nas crianças enquanto jovens, assimilam muito isso, e depois isso vai ter repercussões na idade adulta, e isso é muito frequente também hoje assistirmos a isso. Crianças que têm alguns sonhos, mas que já na adolescência começam a ter dificuldades e tendências para abandonar quando vem cá uma dificuldade. É verdade. E isso é que deve ser corrigido, digo eu, não é? É verdade. E uma das coisas que, pais, amigos, o que vocês quiserem, adultos, pessoas já com mais sabedoria, com mais idade, vamos ter muito mais cuidado com as comparações. Nós temos um hábito terrível de comparar a tudo. Aquele é melhor, aquele é não sei o quê, aquele não sei o que mais. Isso é muito maléfico em idades tenras. Mas nós fazemos isso, e eu muito. também faço isso de vez em quando com as minhas filhas, e corre-me mal. Porque isto é nós estarmos a dizer à outra pessoa, e quando comparamos é porque alguém fez alguma coisa menos boa, é retirarmos o valor dessa pessoa, o esforço dessa pessoa. Nós não podemos fazer isso. É a comparação do esforço, é a comparação do sucesso, é a comparação da beleza, é a comparação de tudo e mais alguma coisa, que nós devemos ter algum cuidado, e daí que eu acho que o silêncio, ouvir mais do que falar, ter paciência, ouvir, não cortar as comunicações, seja com quem for, e estarmos atentos àqueles erros e àqueles fracassos e aos insucessos da vida todos os dias, porque fazem parte da vida, e nós devemos dizer a toda a gente, faz parte da vida, e não ter vergonha de assumir e pedir ajuda, e pensarmos que todos os dias nós temos a capacidade e temos a possibilidade de sermos um bocadinho nós próprios, porque neste caminho nós esquecemos-nos de nós, daí que muitas vezes não somos suficientes porque não somos inteiros. Obrigado, Maria Céu. Fechamos assim a edição desta semana, em que falámos da persistência na busca dos nossos sonhos, alicerçadas na determinação e na perseverança, que é muito importante, e começar desde logo a passar isso aos mais jovens. Para o final temos aqui um tema Purple Rain, eu julgo que será um cover de Xiu-Fu. Vamos ouvir no final, e fica aqui a promessa de hoje, 8 dias, voltarmos aqui à antena com outro tema. Para todos, uma boa semana. Obrigada.